Boa noite, Jesus. Olha você aqui de novo, que bom. Louvado seja Deus pela sua presença. Nós vamos meditar hoje no Salmo 20, um salmo lindo, incrível, um presente de Deus para você. Sabe, esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nós tivemos nossas lutas, nossos pesares, estamos cansados, talvez você esteja exausto. Mas nós temos motivos para agradecer, temos motivos para reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida. E amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar. Então agora é a hora de deixarmos a preocupação do lado de fora do nosso quarto. As angústias, os medos, elas são naturais. Todos nós temos preocupações. Mas o que Jesus Cristo disse? Jesus ele disse assim: olha, não se preocupe com o dia do amanhã, basta cada dia o seu mal. Então o dia já está acabando para a gente. Agora é hora de meditarmos na Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir o Salmo 20 agora. Você vai descansar nas promessas de Deus. Você, em nome de Cristo, vai acreditar que Ele, enquanto você dormir, vai solucionar seus problemas. Amanhã é um novo dia, você se sentirá melhor. Então não desista de nada, não tome nenhuma decisão agora. Entregue teus problemas ao Senhor. Deus sabe como resolver. Fique comigo então até o final, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, interceder pela sua vida. Você vai recobrar suas energias e toda obra que o diabo estiver tramando contra você cairá por terra. Deus é Pai, Deus te ama e Ele sabe como resolver isso que está afligindo você. Então vamos desenvolver nossa fé, nossa confiança em Deus? Sim ou não? Então você vai vir aqui nos comentários e você vai escrever a sua oração, vai pedir o seu clamor. Você vai escrever oração da noite e vai fazer o seu pedido de oração. Isso aqui é uma comunidade de fé. Não importa a sua igreja, a sua denominação. Nós vamos orar aqui uns pelos outros, porque a Bíblia diz que devemos fazer isso. Então você vai escrever o seu pedido de oração, tá? Eu vou orar pelo seu pedido de oração, eu e voluntários aqui do ministério. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, certo? Se você sentir o Espírito Santo falando ao seu coração, considere se inscrever no canal. Todas as noites nós lemos um salmo. E estamos indo desde o começo, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, hoje é o Salmo 20. E você pode voltar, né, e assistir ali, né, desde o Salmo 1, maratonar, como o pessoal diz, né? Então seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, tá? Não paga nada para isso. Esse é um ministério voluntário e de graça para tudo e para todos, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. Você que está conosco aqui já há mais tempo, já pode deixar o seu like, né? Para que o YouTube trabalhe para Jesus e já pode também compartilhar essa mensagem. O Salmo 20 diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.
O Senhor concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Ah, que lindo o Salmo 20, que lindo! Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E é no nome do Senhor que toda obra podre, mal cheirosa, maligna que se levantou contra você será derrubada pelo poder de Deus. Nós estamos em um conflito entre o bem e o mal. Existem demônios tentando destruir você e usando pessoas para isso, usando circunstâncias, usando coincidências, falsas coincidências. Sabe, a tua vida parece que está com freio de mão puxado, nada funciona, nada dá certo. Nós precisamos entender que estamos em uma guerra espiritual. E nós estamos aqui orando, intercedendo pela tua causa, pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos. Agora, você pode escolher, por exemplo, amanhã, assistir novela, dorama, filme, série, passar TikTok, ficar passando stories, reels. Não. Eu e você confiamos no Senhor. Tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia na fama, tem gente que confia no sobrenome, tem gente que confia no alarme da casa, tem gente que confia no plano de saúde, tem gente que confia na empresa que trabalha. Nós confiamos no Senhor. Sabe, o primeiro versículo do Salmo 20 diz: que o Senhor te responda no tempo de angústia. Será que eu estou aqui falando para alguém que está com o coração angustiado, ferido, um coração dilacerado? Você está perdendo a noite de sono? Em nome de Jesus, a tua noite será serena, o teu sono será profundo, porque Deus está indo à sua frente. Abra o teu coração a Ele. O que o salmista diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, além do seu pedido de oração, nos comentários eu quero que você escreva: Senhor, eu confio em Ti. Declare isso em nome de Jesus. Senhor, eu confio em Ti. Você precisa colocar a sua confiança em Deus. Não, você não vai confiar em pastor, em missionário, em bispo, em padre, em apóstolo, em igreja. Você vai confiar em Deus e na sua palavra, na Bíblia. Não importa se você é pentecostal ou não é pentecostal, se você frequenta uma igreja ou é desigrejado, não sei. Mas se você entregar sua vida ao Senhor Jesus e confiar nele, Ele moverá o céu em teu favor. Então confie em Deus, não confie nas tuas próprias forças, não confie na tua inteligência, não confie na sua capacidade de resolver problemas, confie no Senhor Jesus. Confie em Cristo, confie em Jesus. Você confia em Jesus? De verdade? Eu espero que sim, em nome de Jesus eu espero que sim. Ah, querido, eu louvo a Deus pela tua vida. Você vai estar comigo aqui amanhã para meditarmos no Salmo 21. Já preparou aí, já está tudo agendadinho para a gente ler aqui o Salmo 21. Já está aqui, olha, já tem vários versos bíblicos sublinhados aqui. No Salmo 20, o verso 7 aqui está sublinhado, do verso 1 até o verso 5 está sublinhado. Do Salmo 20, né, do 21, olha, já tem 3 versos aqui sublinhados das minhas meditações. Então venha conosco, venha fazer parte da nossa comunidade, compartilhe essa mensagem, leve Jesus a mais pessoas. Você pode fazer isso em nome de Jesus? É pedir muito que você pregue o Evangelho junto? Olha, eu orei, clamei, me preparei, né? Gravei, editei, postei, e agora é a sua vez. Sabe, eu estou te entregando a tocha do Evangelho. Quando você compartilha, você está levando o Evangelho. Você é uma pregadora, um pregador tanto quanto eu.
E é assim, é a corrente do bem para salvarmos juntos mais pessoas. Que Deus te abençoe agora e sempre. Lembre-se do verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eu te convido agora a orarmos ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Bondoso Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua proteção, obrigado porque o Senhor está aqui conosco e porque podemos confiar no Senhor. Por isso, se existe alguém aqui angustiado, preocupado, nervoso, ansioso, Pai, queremos lançar sob os Teus pés toda a nossa angústia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora. Acalma o coração, traga esperança, renova, Senhor, as forças, as energias. Amanhã, Senhor, será um novo dia, as Tuas misericórdias vão se renovar na vida dela e na minha também. Pai, por isso sempre vamos pedir o perdão dos nossos pecados, sempre vamos pedir para que o Senhor coloque fé no nosso coração. Nós queremos Te servir, queremos nos tornar pessoas generosas, bondosas, gentis. A vida é muito dura, Senhor. Nós sofremos muito aqui, tantas decepções, tantos medos, vergonhas, tantas preocupações, mas nós queremos aprender a confiar em Ti. Tenha piedade de nós, permita que o nosso sono seja profundo, permita que os Teus santos anjos estejam na nossa casa cuidando de nós, que o Teu Santo Espírito seja derramado no Teu povo e que possamos pregar o Evangelho juntos. Eu peço uma bênção especial para cada pessoa que tira alguns segundos para compartilhar essa mensagem. Tenha uma bênção especial para essa pessoa. Pai, cuida de cada um de nós. Fica ao nosso lado em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe a tua casa, a tua vida. Amanhã, não sei se você já viu, mas 15 para as 6 da manhã tem o Bom Dia Jesus, a oração da manhã. É um outro formato. Por isso que eu digo para você se inscrever aqui, para você não perder a oração da manhã, a oração do dia, a oração da noite, vigília, sermões, pregações, tem tanta coisa linda. É tudo um presente de Deus para você. Então se inscreva no canal, venha participar, compartilhe, deixe o like, se envolva nessa comunidade. É assim que a gente prega o Evangelho. E eu vou deixar com você mais um presente, uma pregação da Palavra de Deus. Para aqueles que ainda estão sem sono, para irem ouvindo, vai passando o tempo com Jesus. Um grande abraço para você, até amanhã. Amanhã, lembre-se, vamos ver aqui o Salmo 21. Então fique agora com a Palavra de Deus. Espero que a reflexão da Palavra de Deus ela seja simples e profunda como ela sempre é, e que essa mensagem fale a algum lugar aí dentro do teu coração que talvez esteja sem esperança ou com algum tipo de tristeza, talvez alguma mágoa, talvez algum problema familiar que você está carregando já há algum tempo. Talvez a tristeza ela tenha tentado fazer morada dentro de você. Não em todos os aspectos da vida, mas às vezes a gente tem um ou outro aspecto da vida que está apagado, que está triste. E eu espero que, mais uma vez, a Bíblia faça sentido para todos nós. Então, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar. Bondoso Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão, obrigado pela Tua misericórdia. E pedimos, Senhor, que a Tua palavra, mais uma vez, seja viva, seja eficaz. Que a gente consiga, Senhor, entender o Teu recado para o nosso coração, para a nossa alma, e que possamos sair daqui certos do Teu amor e carregados com a Tua esperança. Que a gente saiba que nada está perdido em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o ser humano pecou, quando os nossos pais pecaram, quem errou tudo foram os nossos pais. Quando eles pecaram, se criou 3 grandes problemas.
que o ser humano, que Adão e Eva, não tinham condições de resolver. Com certeza você já deve ter enfrentado algum problema que você não tinha condições de resolver. Mas não é só porque você não sabe resolver, porque é impossível de resolver. Era o caso de Adão e Eva. E os 3 problemas eram a rebelião, a morte e a maldade. Quando eles pecaram, eles se tornaram rebeldes. Houve uma rebelião contra Deus. E como se reconectar com Deus Santo, agora que éramos pecadores, agora que estávamos destituídos da presença constante e perfeita de Deus? Como deixar de sermos rebeldes? O ser humano não tinha como fazer essa ponte, que nós sabemos que Jesus se estabelece assim como a ponte entre nós e o Pai. Nós tínhamos o problema da morte, porque agora tudo morria, antes nada morria, agora tudo morre. Ellen White diz que quando Adão viu a primeira folha de árvore cair, ele chorou de maneira mais profunda do que nós fazemos com os nossos mortos. Porque ele viu a natureza morrendo diante dos seus olhos, e ele sabia que ele era culpado. O que fazer com a morte? E o terceiro problema era com a maldade, porque agora nós não éramos mais bons, nós éramos maus. A maldade foi se enraizando dentro do nosso coração, a ponto de que o primeiro assassinato da história da humanidade se deu dentro de um lar, dentro de uma casa, da primeira família. Tamanha a força da maldade que veio como um tsunami no coração humano. Não veio aos pouquinhos, não veio acontecendo devagarinho, porque quando a gente fala da primeira folha caindo, parece que caiu uma folha e tudo continuou vivendo, mas eu acho que o processo foi muito mais violento do que isso, porque os animais que eram domésticos agora eles eram selvagens, e eles agora tinham medo, e o ser humano tinha medo de alguns animais, e tudo se transformou de maneira que o leão, que era herbívoro, agora ele se torna um assassino de outras espécies, e o ser humano se torna assassino da própria espécie e de outros animais. E isso acontece dentro dos lares, e o caos estabelecido, e ninguém sabia o que fazer, nem Adão nem Eva, porque eles foram expulsos do lar, expulsos do paraíso, e agora quem não sentia frio sente frio, agora quem não tinha medo tem medo, e agora havia desconfiança entre um e outro, e eles tinham vergonha, eles não sabiam o que era isso, o caos se instituiu, os demônios se alegravam, e os anjos choravam, e ninguém sabia o que iria acontecer com a nossa raça, porque o objetivo do inimigo era que a raça humana se transformasse em pequenos demônios, e aqui se estabelecesse o quartel-general do mal para todo o universo, e que a partir daqui todo tipo de maldade se expandisse para outros lugares. Aqui deveria ser o quartel-general de toda a maldade. E aí então nós começamos a pensar por que as coisas se desenvolveram da forma como se desenvolveram. Porque se o salário do pecado é a morte, Adão e Eva deveriam ter morrido imediatamente, porque não há vida sem Deus. E o primeiro texto que eu queria que você abrisse está em Atos, no capítulo 17, no verso 28, que declara algo poderoso e que nos faz com que a confusão em algum momento se apodere do nosso pensamento. Atos 17, verso 28. Atos 17, ali no Novo Testamento, capítulo 17, no verso 28, diz o seguinte: pois nele, em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa dizer que não há vida em nós, nossa vida é derivada. Nós nos movemos, vivemos e existimos em Deus. Mas se nós não estamos em Deus, por que continuamos respirando? Por que continuamos pensando? Por que você nasceu? Por que eu nasci? Por que a gente continua vivendo se só se vive, se move e existe em Deus e nós não estamos em Deus? A gente precisa responder isso
E a gente precisa entender como Deus resolveu o problema da rebelião, o problema da morte e o problema da maldade. E essa é a mensagem de hoje. Isto posto, eu convido você a ir para Gênesis 1:31, primeiro livro da Bíblia. Nós não vamos ler muitos textos, mas esse é um que eu gostaria que você viesse, e depois outro em Apocalipse. Gênesis 1:31 diz o seguinte: é Deus criando o planeta Terra, né? Nós sabemos que aqui a presença de Elohim, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus agente da criação, aquele que falou e tudo se fez, é Deus Filho, Jesus, ele é o agente da criação. E aqui no verso 31 declara-se o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito e que tudo havia ficado muito bom. E passaram tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Bom, você se lembra da criação? Vem comigo, me acompanha aqui. Deus foi criando as coisas e ele ia dizendo, e viu Deus que isso era bom. No segundo dia, Deus viu que era bom. Depois, bom. Chega no sexto dia, ele diz, e viu Deus que era muito bom. E aí a gente pensa que há uma gradação aqui. Porque muito bom é melhor que bom, sim ou não? Muito bom, melhor que bom. Eu me lembro quando eu estava no prézinho, pré-escola, lá nos fundos da Central de Curitiba, e eu pintei um desenho, e eu tinha dificuldade de manter o desenho dentro do risco do ursinho, via para fora. Não sei se você era bem coordenado, eu já ia para fora. Em alguns momentos estava mais forte, outros mais fraco. E tinha um rapaz chamado Éder, que ele pintava divinamente. Isso na pré-escola. E aí eu me lembro que, quando voltou o meu desenho, estava escrito para mim, excelente. E aí eu fui ver do Éder. E do Éder estava escrito, excelente. E eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Porque se o meu está excelente, o dele tinha que ter estrelinha, fogos de artifício. Não podia ser só excelente, porque o dele era muitas vezes melhor que o meu. Eu me lembro que na pré-escola eu ganhei excelente em tudo. Quando eu fui para o primeiro ano, eu já comecei a não receber mais excelente, já era ótimo. Depois eu fui para o muito bom, e depois eu descobri uma palavrinha que os professores escreviam assim, regular. Nesse eu fiquei, regular. Aí estava assim, regular. Então, né, regular deve vir de régua, né, eu tô na média aí, tô alinhado, tá bom. Mas você sabe que é assim, regular, bom, muito bom, ótimo e excelente, né? É uma gradação aqui do esforço, do dom, de todo esse negócio. Você não acha estranho que um Deus perfeito, criando um ambiente perfeito, quando ele termina no sexto dia de criar tudo, ele só fale muito bom? Aí você vai falar assim, não, isso aqui é só uma questão linguística. Tem nada a ver isso aí que você está falando. Eu acho que você está certo mesmo. Será? Será que não tem alguma coisa para a gente cavar um pouquinho mais fundo, para a gente entender por que Deus só fala é muito bom? Ou será que é só uma questão de gradação? Olha, o conjunto da obra é melhor que a parte, está tudo certo, vamos embora, próximo verso, e a gente vai fazendo ano bíblico. Será que é isso apenas? Talvez sim, talvez não. Talvez haja uma razão pela qual Deus tenha dito apenas bom e muito bom. E isso talvez se explique em Apocalipse 25. Pode abrir. Lá no finalzinho. Perceba que a gente está no primeiro verso, primeiro capítulo, primeiro livro. Agora a gente está indo para o último livro. 22. É assim mesmo. 22. Se a tua Bíblia não tem Apocalipse 25, eu não tenho culpa. Você provavelmente quis desconto e eles não te deram essa última parte. Depois me procura.
que eu deva conseguir para você. Apocalipse 22, verso 5 diz o seguinte. Olha só, falando da nova terra, Deus diz o seguinte: não haverá mais o quê? Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, porque Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Quando você lê aqui Apocalipse 21, 22, logo no primeiro verso do 21 diz assim: então vi novos céus e nova terra. Esse novo céu e essa nova terra é neos e não kainós. Kainós no grego é um novo que já existe. Então, por exemplo, você trocou de carro e você comprou, sei lá, um Escort 89, certo? Ele é antigo. Mas ele é novo para você. Você vai falar assim para mim: eu tô com um carro novo aí. É novo para você, é kainós. Agora, se você comprar da BYD, esse mini sei lá o quê, aí é um neós, porque é um novo inédito, não existia antes. Quando a gente vem aqui, está escrito neós. É um novo que não existe. O mar não existe, noite não existe. Tudo é novo, sabe por quê? Porque Deus, quando criou esse planeta, você sabe que ele é onisciente e você sabe que Deus sabia que o ser humano iria pecar, por isso ele cria um planeta provisório. Porque ele já sabia que isso aqui tudo seria contaminado pelo pecado. Ele cria dentro da hierarquia da perfeição, porque perfeição existe gradação de perfeição. Nós somos criados perfeitos, mas os anjos também, e eles estavam acima de nós, a gradação dentro da perfeição. E Deus cria um planeta provisório porque ele sabe que algo eterno vai acontecer. E aí então ele diz: eu vou criar novos céus e nova terra, e eu vou destruir essa terra com fogo, e vai queimar, e vai destruir, vai purificar, e eu vou fazer algo extraordinário, coisa que você nunca pôde imaginar, porque ele declara: olha, vocês estão esperando mar, mas não vai ter mar. Olha, vocês estão esperando que vão dormir para descansar, fiquem tranquilos, não vai ter noite. Eu vou habitar com vocês, vocês serão o meu povo. E Deus cria um planeta provisório, porque ele sabe que tudo isso aqui será destruído. Só uma coisa do original permanecerá. E você sabe o que é? O Jardim do Éden, que estará dentro da cidade, relembrando toda a criação original. Mas Deus faz com que o eterno seja muitas vezes superior ao original. Deus resolve o problema da rebelião criando uma condição provisória, porque ele já sabia que iríamos pecar. E você quer ver uma evidência clara disso? A gente não vai abrir para ganhar tempo, mas Apocalipse declara no capítulo 3, ele declara de maneira clara no capítulo 13, verso 8, que Jesus, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, mas não teve toda a cronologia, não teve que existir o Noé, dilúvio, não teve Abraão, não teve todo mundo, até que vem Jesus na plenitude dos tempos, mas aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque como Deus sabia que iríamos pecar, a única possibilidade de nos criar mesmo assim seria com que Adão e Eva, quando pecassem, caíssem já no sangue do cordeiro. O perdão foi estendido antes do pecado ter sido cometido. Por isso não fomos fulminados. O plano da redenção é estabelecido antes da escolha de Adão e Eva. Ele é o cordeiro morto desde antes de Adão e Eva surgirem no sexto dia.
Antes da fundação desse lugar, Jesus já era apresentado como Redentor. Por isso ele é o agente da criação. Aquele que fez, ele refez, ele resgata e ele rompe a rebelião, criando um caminho de acesso, de volta. A quebra da rebelião se dá através de Jesus. A ponte que nos une novamente ao Deus Pai se dá através do sangue de Jesus. A rebelião foi resolvida antes dela surgir. Isaías exemplifica isso no capítulo 65, no verso 24, quando ele diz assim: antes que vocês peçam, Deus já está respondendo você. Deus se antecipa aos movimentos humanos para nos salvar. Deus já está resolvendo um problema na sua vida que ainda não surgiu. Ou você acha que Deus está lá sentado esperando o problema acontecer, você orar, para daí Deus falar assim: realmente agora eu vou lá resolver o problema. Deus se antecipa ao seu problema. O problema que você não tem hoje, que você só vai descobrir mês que vem, já há um plano para resolver isso. Já existe uma saída. Já existe nos becos que o diabo coloca a gente contra a parede, já existem saídas secretas, que nem o diabo sabe, mas que Deus estabelece para que ninguém fique acuado, para que ninguém possa ser preso sem que tenha a possibilidade de ser liberto. Quando a morte vem, Deus resolve o problema da morte de uma maneira incrível. Porque Deus, ele dá um nó na morte. A morte que era e é a nossa principal inimiga, que roubou o meu avô da minha família, que roubou o seu pai, que roubou o seu filho, a sua irmã, que roubou o seu sobrinho, a morte que tragou o seu filho. Deus dá um nó na morte de tal maneira que Deus faz com que a morte preste serviço à vida, de tal maneira que a árvore que tomba alimenta a árvore que vive. De tal maneira que a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno. A vida eterna que eu e você temos, ela foi conquistada através da morte. A morte prestou serviço à vida. Jesus morre. E através da morte, que era para nos destruir, Deus usa essa bomba atômica, ele desarma e mais, ele faz com que isso que serviria para destruição agora sirva para salvação. Jesus morreu e com a morte ele trouxe vida. Toda semente para poder doar vida, ela primeiro morre. Cada semente, depois que o pecado entrou, porque toda a lógica física, química desse planeta, todo o ecossistema, ciclo das águas, tudo que você imagina, angulação da terra, polos, tudo isso não tem nada a ver com o original. Mas Deus recalcula a rota da humanidade, do planeta e de todas as leis da natureza, para que a gente conseguisse sobreviver por um período, não para voltarmos ao original, mas para nos dar algo infinitamente superior àquilo que era provisório. E Deus usa desde muito antes de Jesus se encarnar, a simbologia da semente que morre para produzir vida. Por isso Deus dá um nó na morte. E Deus tinha um terceiro problema para resolver com a raça humana, que era a maldade.
Porque o nosso coração é mau, o nosso coração é perverso. A Bíblia diz que não há nada mais corrupto do que o meu e o seu coração, que ele nos engana o tempo inteiro. E é um engano tão bem feito que nós justificamos, inclusive pela Bíblia, os nossos próprios erros. Nosso coração é terrivelmente corrupto. Somos profundamente egoístas. Esses dias eu vi um videozinho na internet e um pai chegando para o filho e falou assim, o pai tinha 2 filhos, chegou para um, só tinha um ali, e falou assim, olha, você gosta de chocolate? O menino, gosto. Qual que é o chocolate que você mais gosta? Eu falei, Ouro Branco. Qual que você gosta? Alguém falou. Aí eu quero ouro branco. Aí ele falou assim, então eu vou pegar e vou te dar aqui um ouro branco. Como é que você se sente? Ele falou assim, feliz. Você está agradecido? Tô. Você gosta de chocolate? Gosto. Você gostou da surpresa? Gostei. Falei assim, só que é o seguinte, eu vou dar esse saco de ouro branco para o teu irmão. Estou só esperando ele chegar em casa. E o menininho começa a ficar triste. Falou assim, por que o teu semblante caiu? Falou assim, porque eu queria mais bombom, o saco, por que ele não troca? Ele falou assim, você não está feliz que o teu irmão vai ganhar um saco de bombom? Não estou. Você queria o que ele tem? Falou assim, aí ele começa a explicar para o filho. Falou assim, você precisa entender e ficar feliz com o que você tem. Você não tinha. Eu te dei, você ficou feliz, mas quando você viu que o teu irmão tem mais que você começou a ficar triste, e agora isso aqui que eu te dei, que era o motivo da tua alegria, não consegue mais te alegrar, e você inveja o que o teu irmão tem, porque essa é a nossa natureza. O dia em que você pegar e orar e conseguir algo que você tanto queria, fique feliz com aquilo que Deus te deu, que era o que você tanto queria. E daí que o outro tem 30 vezes mais? Por que que isso incomoda você? Por que que isso fere você? Por que que você não se alegra com o que você tem, mas você se sente injustiçado porque Deus deu mais para um do que para você? Porque o coração nosso é assim, a gente é assim. A nossa natureza é assim. O pecado, ele veio com uma avalanche dentro de nós. Então a gente inveja tudo. A gente inveja o relacionamento dos outros, a família dos outros, o óculos do outro, a inteligência do outro, a beleza do outro. A gente inveja. Só que a inveja, ela é profundamente diabólica, porque foi exatamente esse sentimento que Lúcifer sentiu e que ele deixou crescer dentro dele e que fez com que ele se transformasse em Satanás. Porque ele invejou Jesus. Ele queria as honras, as glórias que Jesus tinha. Ele não queria a humildade de Jesus. Ele não queria o serviço de Jesus. Ele não queria ser um sacrifício vivo para ninguém, mas ele queria a honra, a glória, a fama, a adoração, o respeito, os segredos eternos, ele queria ter acesso. Ele invejou e ele permitiu que aquilo se aflorasse. E aquilo que corrompeu o coração de Lúcifer é o mesmo que corrompe a humanidade em sua maldade. Então Deus tinha que resolver o problema da maldade, porque eu não consigo falar assim, a partir de hoje eu não vou mais pecar. Eu não consigo, não resolve. Eu não consigo acordar e falar assim, não, hoje eu vou fazer tudo que é certo. Porque sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para você e para mim que tudo que não provém da fé é pecado. Você entendeu o que é pecado? Tudo. O nó da gravata pode ser pecado se não veio da fé. O corte de cabelo pode ser, eu cortei o cabelo, eu não pequei. Talvez tudo que não provém da fé é pecado. Sobrou o quê se a gente não tem fé? Escovar os dentes, eu estou pecando. Eu vou tomar banho, eu estou pecando. Eu estou pecando em tudo, porque tudo que não provém da fé é pecado. Então sabe o que significa dizer? Que não existe uma célula do nosso corpo que vale a pena. A gente não tinha como
promover. A gente é mais ou menos como aquela propaganda da década de, sei lá, início de 2000, quando apresentaram pra gente na televisão o forno autolimpante. Pô, como é que é essa história? Cara, o forno nunca se limpou. Forno autolimpante. Não conversa. A gente consegue se autolimpar? Não consegue. Então Deus tinha que resolver o problema. E sabe como Deus resolve o problema? Ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer duas coisas. A primeira delas, eu vou emprestar a minha bondade para você. Quanto que eu vou emprestar? Quanto você quiser. Então qualquer coisa boa que você faça, não veio de você. Tivemos aqui uma oferta para colocar o dinheirinho na igreja. E você veio e colocou a sua oferta. Não vale nada. Porque é um ato bom, mas não veio de você. O crédito não pode para você, não pode vir para mim. Esse ar que você está respirando não é teu. Você pegou emprestado. Nada é nosso. Então quando a gente pega e fala o seguinte: nossa, olha como aquela pessoa é generosa, ela doou todos os ares para a igreja. Tem nada de generosa a pessoa. Não tem nada de bom dentro dela. Se foi um ato, veja, se foi um ato de desprendimento com a intenção pura do coração, se isso aconteceu, isso é total mérito de Cristo e não da pessoa. Entende? Porque ninguém vai ser avaliado por suas obras. Se eu for avaliado pelas minhas obras, ninguém se salva. É pelas obras de Cristo. E quando eu faço alguma coisa boa, o mérito vai para quem? Vai para Jesus, não vai para mim. Se de fato é boa. Então até o bem que eu faço, não sou eu que faço. Então se você foi gentil no trânsito e deu a vez, você não é bonzinho não, viu? Porque o outro xingou e você falou maranata, você, além de sarcástico, certo? Não tem nada de bom em nenhum ser humano. Então Deus pega e ele diz assim: bom, eu posso emprestar a minha bondade para você. Você quer? Quanto que você quer? 3 gramas? Então vou te dar 3 gramas. E aí você já não mata o coleguinha da escola. Ah, quer um pouquinho mais? Então tá bom, vou te dar 5. Aí você começa a ajudar o coleguinha na escola. Ah, você quer um pouquinho mais? Você começa a se interessar pelos outros. E à medida que eu vou dizendo: Senhor, põe a sua bondade em mim porque eu não sou bom. Põe a sua pureza em mim porque eu não sou puro. Porque se eu levantar da cama agora, tem até um pensamento interessante, né, de um camarada que ele disse assim: Senhor, por favor, até agora, eu não falei mal de ninguém. Até agora eu não xinguei ninguém na rua. Até agora eu não briguei com meu chefe. Até agora eu não reclamei de nada. Até agora eu não critiquei. Até agora eu não tive nenhum pensamento mal. Só que é o seguinte, Senhor, eu vou sair da cama agora. Então, eu tô lascado. Por isso que a gente se aproxima e fala assim: Senhor, o Senhor precisa me dar um novo coração para esse dia, para agora. Não é para a vida. É agora eu preciso de um novo coração. E sabe o que acontece? Deus dá um coração puro, novo. Em 10 minutos a gente já suja ele. Você acha que é? Não, a gente suja. Aí a gente tem que falar assim: Senhor, dá para trocar? Troca de novo, troca de novo, troca de novo, troca de novo. Que a gente suja o coração muito fácil. E Deus vai deixando você experimentar o que é a bondade dele. O mérito é dele, mas ele deixa você experimentar. Tem gente que gosta tanto da bondade de Jesus que ele quer mais, quer mais, quer mais. E ele vai se aproximando da luz e se afastando das trevas. Tem gente que pega um pouquinho da bondade de Deus, mas já larga. E ele vai se aproximando das trevas, vai se aproximando das trevas. E é assim que é desde que o mundo pecou até hoje com todo ser humano. E Deus então diz o seguinte: bom, vocês já experimentaram a maldade, vocês experimentam também a minha bondade. A qualquer hora, a qualquer momento eu posso entregar para você de forma abundante. Se você quiser 3 gramas eu te dou, se você quiser 1 tonelada eu te entrego também. Aqui é ilimitada a minha bondade. Mas ele diz o seguinte: agora que você entende os dois lados,
Você precisa definir, porque eu vou destruir a maldade. Só que a maldade, ela não é uma coisa que está aí rodando no ar. A maldade só pode ser maldade se ela estiver encarnada. Certo? Então, uma pedra, por exemplo, ela faz parte desse mundo, mas ela não pensa, ela não age, ela não sente, certo? Então ela não pode, por ela mesma, ser boa ou ser má. Eu posso usá-la para o bem ou para o mal, mas ela em si é neutra. Isso não acontece conosco. A maldade e a bondade está em nós. Pela nossa natureza pecaminosa, nós nascemos em pecado, pecado nos concebeu a minha mãe, e pela bondade que Deus bondosamente nos oferta. E aí então Deus diz assim, ó, escolhe, porque a maldade vai acabar. Ou porque você escolhe a bondade, ou porque eu vou destruir você. É simples assim. Simples assim. Você tem que escolher entre a bondade e a maldade. Eu coloquei aqui, a solução é acabar com o pecado, acabar inclusive com pecadores, porque não existe pecado sem pecador. Não existe isso. Então ele diz assim, olha, eu vou acabar com o pecado. Para eu acabar com o pecado, eu preciso acabar com o pecador. Agora, você não precisa ser destruído. Eu não quero destruir você, pelo contrário, eu amo você. Agora, eu não posso destruir o todo por causa da parte. A Bíblia diz que Deus destruir seres humanos, a Bíblia chama de o ato estranho de Deus. É estranha a natureza de Deus. Quando Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, lembram disso? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, as coisas velhas são passadas, todas se fizeram neós, novas, tudo novo, tudo inédito. Aqui é a segunda vinda de Cristo, o contexto. O milênio já aconteceu na eternidade, nós já descemos, a cidade santa está no céu, o fogo desce, destrói tudo, e quando todos estiverem chorando, inclusive Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os anjos, toda a raça humana, todo o universo vai estar chorando nesse momento, porque é o ato contrário à natureza de Deus. Aí é que Deus declara, olha, Deus vai enxugar a nossa lágrima para sempre. Mas essa lágrima vai ser a pior, a mais profunda, a mais triste que o universo já viu. Haverá mais tristeza nesse momento do que na morte de Jesus no universo. Porque muitos quase foram salvos, mas ficaram eternamente perdidos. Deus resolve o problema da maldade, destruindo pecado e pecadores. Com essa situação, os três grandes problemas que o diabo trouxe, Deus não apenas resolveu, mas ele criou três outros problemas para o diabo, que eu vou passar em 10 segundos. Talvez 10 minutos. Quando você precisa entender que o pecado, quando entrou nesse mundo, ele não entrou porque Eva simplesmente comeu um pedaço da fruta que você quiser. Não foi só porque desobedeceu. O Gabriel me desobedeceu, ele tem 18 anos, umas 2 vezes só. Por segundo. Quando um filho desobedece um pai, a gente não mata o filho. Por que Deus, por causa de uma desobediência, né? Eu falei, errou, foi enganada. E aí aconteceu tudo isso aqui com a gente. Me parece um pouco desproporcional. Não foi isso que aconteceu no Éden. Quem disse para você que foi uma desobediência? Sabe o que aconteceu ali? Satanás encarna num animal e ele começa a dizer o seguinte, olha, o que Deus falou para você mesmo? Você não pode comer nada. Não, posso comer. Pode comer o quê? Não, pode comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele falou assim, capaz.
Claro que não. Então eu estou comendo aqui, ó. E eu que sou um animal estou falando. Você fala com outro bicho aí? Não, né? Como é que eu estou falando? Eu vou te contar uma coisa. Deus não quer que você saiba. Se eu que sou um animal, eu estou falando, você imagina o que vai acontecer com você. Você vai ser como Deus. E a tentação que ele caiu foi a tentação que ele colocou em Eva. E Eva teve que decidir na mente e no coração quem era o impostor, Deus ou o diabo. Ela teve que decidir quem era o mentiroso da história, Deus ou o diabo. Porque não se esqueçam que os dois foram advertidos. Todo o problema que aconteceu no céu, os dois conheciam, Adão e Eva sabiam que aquela árvore era o único lugar que o diabo podia estar, que ele era um anjo caído. Então ela não achou assim, um bichinho falando, deixa eu ver. Ela começou a pensar, e se Deus for um mentiroso? E se ele estiver falando a verdade para mim? E eu realmente vou me tornar um Deus, uma deusa? E ela então promove a rebelião, ela vai contra Deus, contra o caráter de Deus. Ela está dizendo assim, o Senhor é o mentiroso, o Senhor está escondendo a verdade de mim. Ali houve um momento de ruptura, de rebelião. E o diabo, quando eles pecaram, e eles se viram nus, e eles correram e se esconderam de Deus, porque começaram a ter pavor e medo. O diabo e todo o inferno se levantou diante de todo o universo, de maneira muito mais profunda que um estádio inteiro se levanta quando sai o gol. Porque eles tinham a certeza que agora eles haviam vencido, eles haviam perdido a batalha no céu. Eles foram expulsos do céu, mas agora eles tinham um lar. Agora eles tinham um lugar para ficar. E agora eles tinham o seu reino e os seus súditos, porque agora os seres humanos se transformariam em demônios menores. Só que daí Deus cria um problema para o diabo, porque ele chega e diz o seguinte: ô diabo, você tentou destruir a minha criatura, feita a minha imagem e a minha semelhança. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu vou arrebentar você em 3 ações. A primeira delas, eles eram criaturas. A partir de agora, eles são filhos. Até então não éramos filhos. Éramos apenas criaturas, a obra-prima dessa criação, feitos à imagem e à semelhança do Pai. Mas agora ele disse, agora eles vão ser meus filhos. Segunda coisa, diabo. Eu vou te falar uma coisa, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu vou me fazer um deles. Agora eu pertencerei à mesma raça deles. Em terceiro lugar, você queria que aqui fosse o seu QG, o seu quartel-general? Pois aqui vai ser o meu. Porque eu vou sair do terceiro céu e eu vou estabelecer o centro do universo aqui nesse lugar. E tudo que você achou aí que era perfeito, lindo, que você destruiu, que a morte veio, não se preocupe, diabo. Porque o que eu vou construir para a eternidade aqui nesse lugar é muitas vezes superior ao que você tentou destruir. De tal maneira que o melhor plano do diabo se transforma na redenção mais absoluta que o universo jamais pôde imaginar. De criaturas passamos a filhos. A única raça no universo que Deus se torna um conosco, Emmanuel, Deus conosco, Deus em pele humana. E ele escolhe fazer uma grande mudança de
estrutura no universo, ele diz: agora eu vou fazer um novo céu, uma nova terra, eu vou habitar com eles, eles serão o meu povo, eles vão andar comigo, eu estou com eles, e aqui vai ser o meu lugar, eu passo a morar aqui, onde você achou que seria o teu lar, agora vai ser o lar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e qualquer ser nesse universo, nos tempos eternos, que queira ter uma audiência com Deus, eles vão ter que vir aqui em Piracicaba. Eles vão ter que vir aqui na nossa terra. Por isso, eu termino a mensagem dizendo para você o seguinte: que plano o diabo tentou contra você? Qual é a armadilha que ele formou para a tua família? O melhor plano do diabo, entenda o que eu vou dizer para você. Para de achar que o plano B de Deus é menor que o plano A. Não limite a Deus dentro da tua lógica, do tamanho de uma casca de noz. O plano B de Deus é muitas vezes superior ao plano A. Porque Deus, ele não está restrito a remendos. Ele não está restrito a colar um vaso que quebrou. É um saco de pena que vai lá no monte e solta, como é que junta? Deus não se restringe a isso. Você pode juntar o vaso, mas vai ficar a cicatriz. Para com essa ideia de colocar Deus dentro da tua caixinha de teologia, porque Deus, ele está muito fora de tudo isso, porque ele pode pegar o pior plano que o diabo tem para você e colocar e reescrever a tua história de tal maneira que o plano do diabo se transforme na maior humilhação que o diabo já viu e colocar você em situações muitas vezes superiores ao plano original, ao plano A. E se Deus tiver o plano C e o plano Z para a sua vida, pode ser sim melhor do que qualquer outro plano anterior, porque talvez o plano B faça parte do plano A. Deus, ele tem o poder de criar situações provisórias na nossa vida. Então Deus tem o poder de fazer um segundo casamento muitas vezes superior a um primeiro. Deus tem o poder de transformar as coisas que são profundamente ruins e malignas. E ele tem o poder de transformar o mal em bem. E o nome disso é milagre. Porque ninguém tira água de uma pedra, mas Deus tira. Ninguém tira algo bom de um abuso sexual. Ninguém tira algo bom de uma miséria, mas Deus faz, porque ele pode fazer todas as coisas. Por isso, todas as vezes que o diabo quiser humilhar você, pisar em você, colocar você no chão, pisar o teu pescoço, humilhar e destruir você, saiba que tem um texto de Ellen White que para mim ele me acompanha desde os 16 anos. Ela diz, eu não sei onde ela diz, mas no Mensagem aos Jovens também diz. Mas ela diz o seguinte, que quando a mais desfalecida e fraca alma clama pelo sangue do Cordeiro, Deus manda anjos magníficos em poder para socorrer a desfalecida alma. É Deus quem vai mandar para você. Não importa quantas noites de terror noturno, não importa se o seu filho está fora da igreja, não importa se essa geração ela tem uma estrutura psíquica e de lógica diferente da nossa. Não importa o tamanho do plano arquitetado pela besta A, besta B, e o dragão, e o anticristo, e o que vai acontecer, se é a chuva serôdia que vem, é o reavivamento que vem, a praga que cai, onde que cai, é universal, não é universal, é o sábado, o selo, não é o sábado, é o Espírito Santo. Não importa, o que importa é que Deus, ele vai resolver todo e qualquer problema que o diabo crie. Ele venceu na cruz do Calvário.
quando o diabo achava que tinha vencido. Por isso, se hoje, nesse momento, o diabo está regozijando de alguma coisa que aconteceu na sua vida, saiba que é nisso que ele será humilhado, porque Deus vai restaurar. E a restauração de Deus é melhor que a original, por uma única razão: porque você pertence a um rei. Você não é de você. Esse corpo que você tem aí, essa lógica, raciocínio que você tem, você pertence a um rei. Você é filho de Deus. E por isso, esse Pai virá como um leão para arrebentar qualquer demônio que se levante contra você. Basta você clamar. Que Deus abençoe a todos nós.